Olá pessoal, tudo bem? George na área. Agora eu trago para vocês uma questão da SpaceX do ano de 2020, onde nós podemos ler o seguinte: uma reta tangente à curva de equação, e aqui está a equação, né? Y igual a x ao quadrado. Nesse caso se trata de uma parábola. É paralela à reta 6x menos y mais 5 igual a zero. Reta esta aqui, né, que se encontra na sua forma geral. Daí ele quer o seguinte: as coordenadas do ponto de tangência são... E aí nos fornece 5 alternativas. Em linhas gerais, qual é o contexto da questão? Você tem uma reta cuja equação nós não conhecemos. Esta reta ela é tangente a essa curva e, ao mesmo tempo, paralela a essa outra reta. Bem, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é descobrirmos a equação geral dessa reta. A reta que não aparece no enunciado, obviamente. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer da seguinte maneira. No plano cartesiano, existem 3 posições relativas que podem acontecer entre duas retas. A primeira, as retas são concorrentes. A segunda, as retas são paralelas. E a terceira, as retas são coincidentes. No caso, nós temos duas retas paralelas. Bem, e se tivermos duas retas paralelas? Vamos supor aqui que nós temos duas retas paralelas. Essa primeira reta aqui eu vou chamá-la de A1x mais B1y mais C1. Vou chamar uma reta aqui. Tá? Eu vou chamar outra reta de A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Onde A1 e A2 são os termos de x, B1 e B2 são os termos de y, e C1 e C2 são os termos independentes da equação geral dessas duas retas. Bem, se as retas são paralelas, eu tenho uma relação entre esses coeficientes. Existe uma relação entre esses coeficientes dessas duas equações gerais aqui. E que relação é essa? É a seguinte: eu posso dizer que o A1 dividido por A2, sendo que A1, como eu falei, é o coeficiente de x da primeira reta e A2 é o coeficiente de x da segunda reta. Isso aqui é igual a B1 sobre B2, sendo B1 o coeficiente de y da primeira reta e B2 o coeficiente de y da segunda reta. Isso daqui é diferente de C1 sobre C2, sendo C1 o termo independente da primeira reta e C2 o termo independente da segunda reta. Então, essa é a relação que a gente tem entre os coeficientes de duas retas no plano cartesiano, exprimindo que essas retas são o quê? São paralelas. Essa é a condição. Vou até destacá-la aqui para vocês. Ok. Então, vamos aplicar esta condição ao caso em tela. Permitam-me subir aqui um pouquinho, tá? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir qual será a equação dessa reta desconhecida por meio dessa daqui e utilizando esta condição. Bem, a reta que foi dada, pessoal, eu vou chamar de R, tá? Eu chamarei de R. Então, R é 6x menos y mais 5 igual a zero. E qual será a equação da reta S? Equação essa que, repito, eu não conheço. Sendo essa reta S paralela à reta R. Eu posso exprimi-la dessa maneira aqui, pessoal. Olha só, 6x menos y mais c igual a zero. Mas como assim, George? Ora, pessoal, é só vocês compararem isso aqui, com essa relação. Quem é A1 no caso aqui? É 6.
Quem é A2? É 6. 6 dividido por 6 dá 1. Quem é B1 aqui, nesse caso? É menos 1. Quem é B2 aqui? É menos 1. Menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Ou seja, 1 igual a 1. Isso aqui é diferente de quanto? De 5, que é o C1, sobre o C aqui, que é o C2. E realmente tem que ser diferente. Eu não tenho como saber C ainda, porque aqui tem que ser diferente. Então eu posso dizer sim que a reta S, a qual eu desconheço, tem essa forma aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o y, e vou explicar para você já já por quê. Isolando o y, eu terei y igual a 6x mais c. Então, eu vou chamar essa primeira equação aqui, da reta a qual eu desconhecia, vou chamar de 1 romano. Eu tenho que descobrir ainda o valor de c, mas pelo menos eu tenho a forma dela. Ok? Muito bem. No primeiro passo dessa questão, que foi descobrir a equação da outra reta, eu utilizei o quê? A relação de paralelismo entre essas duas retas. Entre a reta dada e a reta que eu desconhecia. Agora eu vou utilizar a situação dela ser tangente à curva que foi dada. Curva essa que é y igual a x ao quadrado. Ok? Então o que eu vou fazer? Vou colocar um traço aqui, ó. Vou chamar a equação da curva, que é y igual a x ao quadrado, eu vou chamar de equação 2. E vou igualar essa equação 1 à equação 2. Jorge, não entendi. Por quê? Olha só, ele fala que essa equação aqui ela é tangente à curva dada. Se é tangente à curva dada, ou seja, elas se tocam em apenas um ponto, eu posso dizer que esse y aqui é igual a esse y aqui. Eu posso dizer isso aí, porque são tangentes. Na verdade, eu estou igualando o quê? Eu estou igualando as ordenadas, o y. Então, eu posso igualar assim. Então, eu posso fazer 1 igual a 2. Fazendo 1 igual a 2, teremos 6x mais c igual a x ao quadrado. Daqui eu posso também concluir que x ao quadrado menos 6x menos c igual a 0. Percebam uma coisa, nós recaímos numa equação do segundo grau, onde o termo de x ao quadrado é 1, o termo de x é menos 6, e o termo independente é menos c. Perceberam isso? Pessoal, quando você tem uma questão, e essa questão aqui é uma questão de geometria analítica, quando você tem que uma determinada reta, ela é tangente a uma determinada curva, a maneira como você tem para descobrir esse valor de c é igualando o discriminante da equação de segundo grau aqui a 0. Por que igualando a 0? Porque eles tocam num só ponto. E lembra lá atrás, quando você estudou função quadrática ou função de segundo grau, que quando a parábola tocava o eixo das abscissas em um ponto apenas, quando ela interceptava o eixo das abscissas em apenas um ponto, né, o discriminante era igual a 0. Então, você vai raciocinar de maneira análoga aqui. Então, para descobrir o C, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer com que o discriminante, que normalmente é escrito sobre a letra D, a delta, tem que ser igual a 0. Só que quem é o discriminante? O discriminante é B ao quadrado menos 4AC. E conforme eu já falei, quem é B aqui nessa equação? B aqui é menos 36. Então, teremos o quê? É menos 6. Então, teremos menos 6 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é A? A é 1. Vezes C. Quem é C? C eu não sei. C exatamente eu quero descobrir. Então, é menos C igual a 0. Menos 6 elevado ao quadrado dá 36. Aqui
Aqui tudo é multiplicação. Menos com mais, menos. Menos com menos dá mais. Mais 4c. Isso aqui é igual a zero. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, eu terei 4c igual a menos 36. Significa dizer que o c é igual a menos 9. Opa, descobri o menos c, que o c é menos 9. O c daquela equação, que eu não sabia, eu descobri, menos 9. Beleza. Então, eu posso dizer o seguinte, já que o c é menos 9, eu posso dizer que a equação, aquela equação aqui, ela é da forma y igual a 6x menos 9. Concorda comigo? Então, descobri a equação que eu desconhecia. Y igual a 6x menos 9. Certo? Agora, como é que nós vamos descobrir agora? Descobri o C. E agora, como é que nós vamos descobrir o ponto de tangência? Pessoal, é simples. Eu vou igualar agora 6x menos 9, que é igual a y. De novo, a x ao quadrado é igual a y. Lembre-se, é um ponto de tangência. Toca-se apenas um ponto. Então, eu posso igualar aqui esse y com esse y aqui, sem nenhum problema. Só que eu vou fazer aqui do lado direito. Então, já que eu tenho o y igual a x ao quadrado, né? E eu tenho o outro y igual a 6x menos 9, eu posso igualar um ao outro. Terei x ao quadrado igual a 6x menos 9. No caso, eu terei x ao quadrado menos 6x mais 9. Isso aqui igual a zero. Aqui estamos com a equação do segundo grau. Se você resolver, seja por Bhaskara ou pela soma e pelo produto das raízes da equação do segundo grau, você vai ver que os valores de x, que eu vou chamar de x1 e x2, são iguais. São iguais a 3. E nesse caso tem que ser igual a 3, né? Só tem que ter uma raiz dupla no caso aqui. Por quê? Porque nós estamos tratando de ponto de tangência. Então, o x eu já descobri. O x é o quê? O x aqui é a abscissa do ponto de tangência. Ora, e agora como é que eu vou calcular a ordenada do ponto de tangência? Basta substituir esse valor de x aqui ou aqui. Se eu substituir aqui, por exemplo, vai dar quanto? Vai dar 3 ao quadrado, 9. Então, eu já descobri o valor da ordenada do ponto de tangência, que é 9. Conclusão. O ponto de tangência dessa reta aqui, com essa curva, é dada pelas seguintes coordenadas, 3 e 9. Ou seja, a abscissa é 3, a ordenada é 9, e a resposta certa é a letra A, de aritmética. Tá bom, pessoal? Espero que essa questão tenha ajudado. É uma questão clássica, tá? Uma questão muito típica de cair na prova da SPSEC. E espero que tenha ajudado, conforme eu falei, de alguma maneira para o aprendizado de vocês da matemática. Tá bom? Fiquem com Deus e, se Deus quiser, né, nós nos veremos num próximo vídeo. Tchau!